Sejam muito bem-vindos a mais um @UVP, o seu podcast sobre essa coisa maravilhosa que é o agronegócio. E hoje nós temos o prazer inenarrável de receber o Luiz Antônio, CEO da BR Agro, que tem como destaques mais de 900 clientes ativos e impacto em mais de 1 milhão de hectares, presença com 8 lojas em Goiás e no Tocantins e um time de 150 colaboradores. Luiz, um prazerzaço estar te recebendo aqui. Muito obrigada. Obrigado vocês, obrigado a todos aí pela oportunidade da gente vir cá contar um pouquinho da história do agro, né? Qual a nossa percepção sobre esse negócio, que a gente adora estar inserido nele, acha super pujante e super produtivo como um todo, para a sociedade como um todo, né? Sensacional. Do meu lado, o Edson. Prazer aí, revê-los. E o Brenner. Obrigado mais uma vez pelo convite. Luiz, pra gente começar, a gente no quadro Sem Rodeio teve uma surpresa, que você nos contou que você não é engenheiro agrônomo, você é engenheiro eletricista. É isso aí. Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Na verdade, o termo engenheiro eletricista é o termo genérico, né? Na verdade, se fosse descrever legal, eu seria engenheiro de telecom, de telecomunicações, né? Eu sou formado numa faculdade que é altamente especializada nesse setor. Eu me formei em 91, 92 comecei a trabalhar numa empresa e em 93 me tornei sócio. Uma empresa bem pequena, né? Meu irmão já trabalhava nela há um tempo e aí a gente começou a empresariar, né? Desde 92 eu trabalho no mesmo lugar, né? Eu estou na mesma posição, no mesmo prédio, né? Então na minha visão, um privilégio, né? Isso aí. Então, assim, aí a gente começou essa carreira de empresário numa empresa prestadora de serviço, onde o grande público dela, o cliente dela, são as grandes operadoras do Brasil. E hoje um público importante também para essa empresa são as operadoras de rodovia, né? As concessionárias de rodovia. Então eu trabalhei nessa empresa por 25 anos. Eu fui gerente de implantação, depois diretor de operações, que cuida de todas as obras. Depois fui para a diretoria comercial, passei por 5 anos lá. Depois diretor administrativo financeiro. E aí a gente começou a empreender em outras áreas, fazendo parcerias, às vezes até internacionais, com indianos. Depois trouxemos chineses para o Brasil para empreender aqui. E assim, eu comecei a sair da execução, do executivo dessa empresa e fiquei mais no estratégico. E foi quando um conterrâneo meu, Vinícius, que tinha uma carreira já bem sólida no agro, convidou a gente para empreender no agro, né? Isso aconteceu em 2010 e aí em 2011 a gente iniciou a empresa, né? Então foi assim que eu fui parar no agro. Mas por outro lado, eu sou filho de um médico e de uma professora e a gente sempre teve fazenda na família, né? Então eu sempre tive essa conexão com o agro, né? Então a gente já conhecia bastante. Então quando a gente foi convidado para empreender, quer dizer, não era um negócio tão diferente assim, né? Nós somos aqui de Goiás, sou de Goiás, né? Sou goiano. E aí não era uma novidade muito grande, né? E quando a gente foi olhar os fundamentos do negócio, né? Um negócio pujante, um negócio que é muito não tem uma concentração muito grande na compra, né? São vários agricultores e tal. A gente entendeu que tinha grandes fundamentos que a gente fazia sentido a gente investir nisso aí, né? Foi quando a gente começou a trajetória da empresa em 2011. Eu vi que você é engenheiro em eletricista e até te perguntar qual foi a faísca, né, que fez você mergulhar no campo. Faz muito sentido. Então você tem essa ligação com o campo já da sua família. Desde criança, né? É engraçado que eu gostava de dizer o seguinte, eu não tem nada na fazenda que eu não gosto, sabe, assim. Então, quando você gosta de fazenda, você gosta de gado, você gosta de cavalo, você gosta de cachorro, você gosta de papagaio, galinha, quer dizer, tudo que está ali, aquele contexto, né? Você gosta da tranquilidade, você gosta do campo, você gosta da natureza, né? Então, eu sempre curti demais fazenda, sempre andei muito com meu pai indo para a fazenda, então eu tinha essa conexão muito forte já, né? Então, quando a gente resolveu empreender no agro, não foi na verdade, uma felicidade, né? A gente poder fazer duas coisas que a gente gosta, empreender e trabalhar no agro. Você acha que é mais comum as pessoas, no mercado em trabalho geral, mas vamos trazer para o agro talvez, a pessoa gostar do que ela faz bem ou ela fazer bem o que ela gosta? Fazer bem o que ela gosta ou gostar? Como é que é? Desculpa. Ela faz bem o que ela gosta ou ela gosta do que ela faz bem? Ou será que é relativo? Eu acho que eu ficaria com assim, ela faz bem aquilo que ela gosta, né? Naturalmente que a outra resposta também é verdadeira. Se você não fizer algo bem, você não vai gostar, né? Mas eu acho que a primeira é mais forte, porque eu acho que é impossível você fazer alguma coisa bem se você não gostar, né? Eu acho que é por aí. Agora, se você também não gostar, você não vai fazer bem, né? Então acho que as duas são muito parecidas no fim do dia. Mas eu ficaria com a primeira como mais forte, assim, cara. Se você não gostar, não vai ser legal.
né? Eu cresci com meu pai falando isso. Se você não gostar do que você faz, você vai ser infeliz o resto da sua vida. E não vai fazer direito o que você está fazendo. Exatamente, né? A gente percebe isso claramente nas pessoas, né? Sou empresário há 35 anos, a gente observa muitas pessoas, as pessoas são sempre extremamente importantes em todas as empresas que a gente tem. E como é que é o desenvolvimento das pessoas, né? Quando a pessoa gosta, ela puxa o tempo todo, né? Ela se interessa, ela vai além, ela busca outras alternativas, ela quer aprender mais, né? Ao passo que o contrário disso, a pessoa puxa, você tem que ficar empurrando, né? A gente gosta de dizer que a gente prefere segurar as pessoas do que empurrar, né? Quando a gente olha também o resultado das coisas, vem principalmente de juros compostos no tempo, né? Tanto o investimento, né, Brenner, como pode dizer mais, quanto no trabalho na vida, né? Então você abre vai trabalhar com alguma coisa específica. O primeiro ano é sofrimento, o segundo é um pouco menos, pro quinto ano para frente, na maioria dos negócios, você começa a ter uma margem boa para depois começar a despontar, né? E esse período crucial aqui no início, onde você está fazendo algo com retorno baixo, se esforçando muito, lidando com os primeiros problemas que você vai ter que desvendar ali para resolver, se a pessoa não gosta muito do que está fazendo também, ela trava, porque o resultado está ali no médio e longo prazo. Então você precisa ter uma curva de aprendizado aqui interessante. Então, quando a gente já entrevistou muita gente do agro aqui, a gente percebe que existe uma paixão. É uma paixão de ver, seja na pecuária ou na agricultura, ver crescer, ver desenvolver, ver um ciclo fechando com a safra e adquirindo um novo espaço ou abrindo uma nova área. Ou seja, é sempre essa perspectiva de aumento, de melhora, né? E isso só está ligado àquela paixão inicial, né? Aquela vontade de ver as coisas aumentando ali. Então, isso querer ser bom naquilo que faz é bom, e também você fica bom naquilo que você também faz durante muito tempo, né? Você precisa de um tempo de maturação para as coisas fazerem sentido. Agora, voltando, uma coisa que você me falou, né? Você saiu dessa trajetória, está no mesmo local há muito tempo. Sim. Como um privilégio, né? Eu fiquei até pensando nisso. Como é para você ver esse desenvolvimento todo, né? Porque hoje você está com 8 lojas, hoje você está com 150 colaboradores. Como é para você hoje ver uma empresa que começou ali em 2011, e anteriormente estava em outra também, tá do tamanho que está hoje? Qual que é o sentimento que fica para você? Primeiro de realização, naturalmente, né? Puxa, o trabalho nosso está dando certo, né? Se a gente pegar a BR Agro, a gente no 2011 a gente faturou 4 milhões. 2012 a gente já faturou 13. Então é uma diferença tão grande do 11 para o 12 que a gente desconsidera o 11, porque senão ele distorce a conta, né? Então a gente pega do 12 até o 24. A gente cresceu em média 32%, né? Passando por momentos muito difíceis. Aí, por exemplo, no ano de 2023 a gente não cresceu nada, porque o preço dos insumos caiu pela metade. Então a gente teve que vender o dobro para ter o mesmo volume de venda em reais, né? Então, assim, é de muita realização, mas também, assim, é da crença o tempo todo. Acho que o empresário, ele é um otimista de natureza, né? Porque ele tem que acreditar que vai dar certo, né? E às vezes é muito difícil de acreditar, né? Você passa por momentos muito difíceis, você passa por crise, você passa por situações difíceis, né? Sua empresa, você precisando o tempo todo investir cada vez mais nela, porque ela está pedindo investimento e você, puxa, mas não está sobrando para tanto investimento, e você equilibrar essa balança e fazer ainda a empresa crescer nesse ritmo, é muito legal, né? É uma realização muito grande, assim, um trabalho bem feito, né? E naturalmente que não é de uma pessoa, é de um conjunto de pessoas que acreditaram num propósito maior, que era levar uma oferta diferente para o agro, né? Esse é o nosso negócio. Luiz, nessa oferta diferente, para quem não conhece a BR Agro, como que você estruturaria, como que você vê essa oferta diferente? Para te responder, eu vou contar um pouquinho a história, beleza? Quando a gente foi conceber a empresa, né, a gente estava lá em 2010 e o Vinícius trabalhava numa empresa, grande empresa aqui no Centro-Oeste, o Pablo também que veio como sócio da parte agronômica e nós da engenharia, né? Eu, o Sérgio e Nelson éramos os engenheiros ali da empresa nossa que chama Elo Telecom. Muito bem. E o Vinícius chegou no dia 1º de janeiro, desligou da empresa no 31, 1º de janeiro estava lá, vamos imaginar isso, né? Falei, e aí? O que nós vamos fazer, né? Então a gente tinha uma dúvida danada. Falei, cara, nós não temos dinheiro para comprar muito e sair vendendo barato. Então nós vamos ter que construir uma oferta diferente. E aí a gente precisava preparar as apresentações para o pessoal. Falou, olha, a gente queria te representar, fabricante, e a gente pensa isso, a gente vai construir isso e tal. E a gente começou, em que a gente acredita, né? Aí a gente começou a escrever, falou, a gente acredita numa venda consultiva.
que é isso? Cara, a venda é fruto de uma consultoria muito bem feita. Então, eu vou com a essência do serviço e a consequência é uma venda. Beleza. Segundo ponto, eu não faço isso sem uma equipe muito boa. Não tem como. Nossa equipe vai ter que ser diferenciada. Nós vamos ter que investir muito em gente. Terceiro ponto, tecnologia chegando no campo o tempo todo. Né? O agro é extremamente tecnológico. Ele evolui muito rápido. Nós temos que ser amigos de tecnologia, nós temos que saber de tecnologia, temos que ser amigo e temos que também fazer um papel importante que a gente chama na empresa de traduzir. Porque tem um monte de tecnologia. E os caras falam, pô, essa tecnologia é legal, compra isso. Compra. Às vezes é caríssimo, não faz sentido para aquele agricultor, para aquele tamanho, para aquele momento dele. A gente tem que traduzir, falar, essa aqui faz sentido para você neste momento, neste tamanho. Né? Quarto ponto, a gente entendia que o agricultor perdia muito dinheiro na hora de comercializar o grão. Né? Então, puxa, ele perdia dinheiro, ele especulava sem saber nenhum tipo de informação direito, né? Uma informação muito do vizinho, do não sei o quê. Então, não fazia sentido. A gente tinha que ajudar esse cara a comercializar bem e mitigar risco. Né? E último ponto, a venda no agro é extremamente relacional ainda. Quer dizer, é na relação, é de confiança, é compromisso, quer dizer, é muito relacional. E é uma venda que ela é recorrente, todo ano é com a mesma pessoa, num volume muito interessante, né? Que é outra característica muito forte do agro. Né? Então a gente fundamentou a empresa nesses 5 pilares. E aí a gente começou a trabalhar. Então você observa que desde o início a gente se posicionou o seguinte, cara, eu quero levar uma oferta um pouco diferente. Eu quero olhar mais para esse agricultor. Né? Eu não quero simplesmente, vou lá vender produto para ele, tá em promoção hoje, compra isso aqui, agora eu vou te fazer uma oferta. Enfim, não é isso. Nós vamos ter que levar uma oferta diferenciada. Então, aí começou a semente da oferta diferenciada, sabe? Daí teve um momento interessante também que a gente começou a observar o seguinte, não sei, no agro tem uma característica muito forte. O pessoal começa a comprar direto da indústria, se ele é muito grande, se ele tem um porte grande, ele compra direto da indústria. Se ele não é tão grande, ele forma um pool de compra para comprar direto na indústria. Né? E a gente, olhando a nossa posição, a gente viu uma posição muito de intermediário. Né? Falou, olha, está aqui a indústria, estamos nós aqui, o cliente aqui embaixo. E o cliente, como não via a gente entregando praticamente nenhum valor, né? Na indústria, no mercado como um todo, ali. Cara, você é um atravessador. Você só bota sobrepreço, você podia sair da minha frente porque você está me atrapalhando. Né? Por isso foi constituído os grupos de compra, por isso que a venda direta ficando cada vez mais forte. Só que a gente olhava para o agro e falava, mas peraí, isso aqui é extremamente tecnológico, isso aqui tem muita oportunidade de prestação de serviço. Né? Não faz sentido a gente não entregar valor para esse cara. Tem muita oportunidade de entrega de valor. E aí filosoficamente, a gente resolveu então mudar de posição. Falou, cara, a gente não é mais esse atravessador, a gente sai da frente dele, vai para o lado dele. Mas se eu vier para o lado dele e continuar falando de preço, produto e promoção, não vai adiantar nada. Eu tenho que falar de negócio. Para falar de negócio, eu tenho que entender de negócio. Quanto é o custo do hectare de soja? Quanto é o custo do hectare de milho? Qual que é a dor desse agricultor nesse momento? O que está pegando para ele? Né? Como é que foi a safra? Como é que é a próxima safra? Quer dizer, como é que eu posso contribuir de forma verdadeira no negócio desse cara? Né? Então, na hora que a gente muda e começa, peraí, nós vamos começar a falar de negócio, mas nós vamos ter que entender de negócio. E aí começou então uma transformação, né? De, poxa, vamos então atender esse cara. 2017, a gente tem até um valor, nossa inquietude, a gente é extremamente inquieto, sabe? O pessoal até fala, pô, vocês podiam parar um pouco, porque vocês toda hora estão buscando algo novo, né? E aí, em 2017, a gente trouxe a Fundação Dom Cabral. Falou, Dom Cabral, nós precisamos levar valor diferente para esse negócio aqui. Né? E a Dom Cabral falou, vai no campo, levanta dores e traz para a gente. Né? E aí, todas as dores, nós escolhemos 2 dores para resolver. De novo, comercialização e, de novo, a questão técnica do negócio. Temos que produzir com racionalidade. Temos que produzir mais com menos. Temos que achar o ponto ótimo de produção. A produção excessiva, às vezes, é muito cara, não faz sentido e existe um risco. E baixa também não é legal. Né? Então, a produção sempre vai estar atrelada a desempenho. É mandatório ter alta produtividade para ter desempenho. Mas ela tem um ponto ótimo. Né? Então, vamos tratar essas 2 dores. E aí a gente criou verticais. Começou como uma consultoria, começou com programas. A gente escreveu 2 programas, nós entregamos para o pessoal das lojas, para os gerentes da loja, falou, olha, aqui 2 programas legais, vai lá, bota no campo e tal, não virou nada, né? Daí a gente falou o seguinte, olha, se a gente não botar gente boa na frente desse negócio, não vai parar de pé.
Daí a gente trouxe os nossos 2 sócios na época, já tinha mais um engenheiro agrônomo sócio, o Rudney. A gente trouxe o Rudney para cuidar de serviço e o Pablo para cuidar da área de trading, que era comercialização e mitigação de risco. Aí o negócio decolou. Então esse negócio aí virou mais 2 negócios dentro, além dos insumos que a gente já vendia. Então a gente chama que hoje a BR Agro ela tem 3 pilares de negócio. Tem insumos, tem serviços e tem a trade, né? Então essa oferta diferenciada, e finalmente chegando na sua resposta, né, é exatamente isso. A gente não é um vendedor de, vamos falar assim, de defensiva agrícola. Não, nós somos um ecossistema que a gente olha para o agricultor de uma maneira diferente e vai atender ele na plenitude dele. Se você observar o agricultor, a gente até chama isso de um banco de 3 pés. Que se falhar um, cai no chão. O que é isso? Ele tem 3 pontos que ele não pode falhar de jeito nenhum em nenhuma safra. Ele tem que comprar bem, ele tem que produzir bem com racionalidade, ele tem que vender bem. Falhou um, cai no chão, né? E quando você olha para dentro da BR Agro, a gente tem exatamente essas 3 verticais, né? Nós temos a área de insumos, nós temos a área de serviços, né? Que todo esse planejamento da safra, desenho de cenário econômico e não sei o quê, e a área de comercialização que é a trade, né? Então essa é a oferta diferenciada, quer dizer, é muito mais que só insumo. Cara, olha para esse agricultor, entende ele muito bem, qual que é o momento dele, qual que é o momento da agricultura, como é que está custo, como é que está a rentabilidade, quais são os desafios do momento e ajuda ele a decidir o melhor caminho, né? Luiz, quando a gente olhar para esse tripé, né, que no tempo ele vem de compra, desenvolvimento, de produção e depois na trade e na venda, né? Isso. Hoje, né, saiu o plano safra aí 25-26, a gente já tem se programando e tudo mais. O que você vê aí como os principais desafios na compra de insumos aí para frente? A gente está num cenário geopolítico que tem alguns conflitos acontecendo. A gente tem hoje, inclusive enquanto a gente está gravando, saiu agora uma taxação no Brasil, inclusive talvez na hora que está saindo esse programa pode ter sido revertida, pode voltar. A gente está vendo várias mudanças geopolíticas acontecendo, né? E tudo isso impacta ali na compra, no final das contas, né? Seja do fertilizante que vem e tudo mais. Como que você vê aí esse cenário? Como o produtor pode se precaver, pode talvez fazer algum instrumento, alguma coisa para se proteger dessa oscilação de preço? Como que você vê essa parte de insumos aí que pode ajudar o agricultor hoje? Como que é o cenário? Você trouxe um ponto muito importante hoje, né? Porque, primeiro, você começou falando ali do plano safra. O plano safra, a cada ano que passa, reduz, principalmente aquilo que é subsidiado, né? Então, no agro, há, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, a gente falava de taxa de, às vezes, 10% ao ano, né? 8% ao ano. Às vezes, uma taxa muito especial para a compra de um maquinário, talvez 5, 6% ao ano. Então, era uma taxa muito atraente que a gente conseguia trabalhar muito bem, né? Eu também sou agricultor, a gente planta Goiás, planta Tocantins e tal, então a gente fala disso com muita propriedade porque a gente faz negócio sobre isso o tempo todo e sente essa dor o tempo todo da escassez do crédito e da elevação do custo do crédito, né? Então hoje o crédito está muito mais restrito e muito mais caro. Hoje é importante, eu acho que todo mundo fazer essa conta, porque às vezes você chega hoje para pegar um dinheiro no banco, o banco diz para você, olha, a taxa nominal é, sei lá, 12% ou 14%. Depois que você bota todos os penduricalhos que vem ali, seguro, não sei o quê, vão mais 5%. Então hoje é muito normal o agricultor estar trabalhando com 18%, 20% ao ano, que é uma taxa muito diferente do 8, 10%, né? E é um insumo muito importante para o agro, o dinheiro, não é? Então, assim, primeiro ponto, a escassez e a dificuldade do crédito. Segundo ponto é essa instabilidade política que você falou. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza muito na empresa é o barter, né? Hoje, da ordem de 50% do que nós comercializamos dentro da empresa, a gente utiliza o barter, que basicamente é muito simples, é uma troca, né? Olha, eu te dou esses insumos, você me dá X sacos de soja ou X sacos de milho, né? Então é uma troca, muito simples. Qual que é a grande vantagem desse negócio? Naquele momento, o agricultor não está só comprando o insumo, como ele está vendendo o grão. Ele está vendendo a soja a um X reais, ao Y reais, o milho, mesma coisa. Então ele já está travando o preço dele. E o que a gente defende muito é que o agricultor precisa travar custo, né? Então, uma soja, vamos imaginar, insumo de soja, dependendo da tecnificação, de como é que o agricultor leva, ele, na soja, de insumos, ele vai gastar com semente, fertilizante defensivo, de 25 a 30 sacos de soja. Ele precisa travar essa relação.
Né? Porque às vezes ele compra em reais, fala, eu comprei muito bem, aí a soja caiu pela metade, e aí agora quantos sacos de soja você vai gastar para pagar a mesma conta? Né? Então aí começa toda a dificuldade. Então nessa incerteza, e a incerteza está presente no agro, porque o agro, você planta hoje, com o custo de hoje, você fecha um custo aqui, você não sabe por quanto você vai vender sua soja, né? É da essência do agro, então você precisa fazer essas proteções. Então a gente acredita o seguinte, contra oscilação é proteção, é mitigação de risco. Né? E tem essa grande vantagem no agro, porque você consegue vender a soja, você consegue vender o milho antecipadamente. Às vezes algumas culturas você não consegue, feijão você tem muita dificuldade com isso, outras culturas têm dificuldade. Soja e milho não, né? Você consegue travar. Então essa ferramenta ela é fundamental para a perenidade do negócio. No barter o cara fica preocupado só em produzir, né? Sim. Porque, pô, se eu já travo o custo do insumo em sacos de soja e tudo ficou em 30, por exemplo, se eu tenho uma média ali de produzir 50, então eu só preciso focar na produção e depois, claro, na comercialização final, né? Mas se eu resolvo essa parte com... E a BR Agro faz isso, né? Faz exatamente isso. Se eu resolvo essa parte aqui no início, eu já fico segurado no custo. Depois eu faço um hedge, alguma coisa para segurar na venda, eu só foco na produção agora, né? Exatamente. A gente tem uma ferramenta que a gente foi desenvolvendo com o tempo que chama Invicto. O Invicto é utilizado muito no milho de safrinha, por exemplo. Como é que a ferramenta funciona? A gente faz a troca que agora estabelece quanto de grão a gente está trocando pelo insumo que eu estou te fornecendo. Só que o agricultor tem até maio do ano seguinte, que a safrinha ela é plantada ali janeiro, finalzinho de janeiro, fevereiro, talvez março, alguma coisa, né? E aí o pessoal colhe ela junho, julho, agosto, né? Então, a gente dá até maio do outro ano para ele decidir se ele vai pagar em reais ou se ele vai entregar o milho. Isso é super legal, porque em maio o mercado definiu, né? Então, se o milho subiu, ele vira para a gente e fala assim, vou te pagar em reais, tudo bem? Tudo bem. Não, o milho caiu, eu falei, vou te entregar aquele milho. Tudo bem? Tudo bem. Por que tudo bem para nós? Porque nós não especulamos nada. No momento que a gente fez o negócio, a gente travou esse custo na bolsa. Então a gente está tranquilo, está tudo certo. Mas é uma ferramenta muito interessante, porque normalmente o agricultor está negociando safrinha quando? Lá atrás, ele não sabe direito o que vai virar o milho. Né? Então a gente tem vários testemunhos das pessoas dizendo o seguinte, olha, eu fiz Invicto e fui muito feliz. Eu melhorei X sacos de soja de sacos de milho por hectare na minha rentabilidade. Né? Porque eu segurei o milho aqui, eu comercializei com vocês, sei lá, milho a 60, no dia, em maio, ele estava a 70. Eu falei, vou ficar com o milho e ganhei R$10 por saca. Imagina percentualmente isso na rentabilidade dele. É uma loucura. Né? E acima de tudo isso também é a segurança. O cara pode dormir pensando... Eu vou focar na produção, é claro que o clima a gente não controla, mas o câmbio também não, o dólar a gente não controla, a oscilação do preço da commodity também não. Mas se eu já conseguir resolver, pelo menos assim, conseguir dormir pensando que eu não vou me preocupar com a oscilação do preço do saco do milho, do saco de soja ou do arroba do boi, isso já pelo menos já dá uma paz de cabeça que não tem preço também, né? Exatamente, exatamente. E o ponto que a gente traz também, né, Edson, é assim, o agricultor... ele tem que se profissionalizar. Né? Não cabe mais amadorismo no agro. Né? O agro, eventualmente, ele até tem margens um pouco melhores, mas, por exemplo, os últimos 3 anos, eu estou incluindo esse ano, agora a última safra, foram anos extremamente difíceis para o agro. Né? A safra 22, 23, a gente plantou essa safra, a soja estava 170, nós colhemos, no dia de colher ela estava 140, 120, né? Então, assim, imagina quem ficou especulando. E muita gente especulou porque nos anos anteriores deu certo. Puxa, eu não vou vender nada quando eu colhia estava mais caro. Não vou vender nada quando eu colhia estava mais caro. Daqui a pouco você planta a 170, colhe a 120. Né? Tudo aquilo que você ganhou ao longo dos anos, você perdeu tudo naquele momento sem estar preparado para perder. Né? A outra safra, nós plantamos ela a 140, colhemos de novo a 115. Essa safra agora, a gente plantou a 120, colhemos ela a 115. Né? Então, assim... Não tá tendo espaço para amadorismo no negócio. Né? Luiz, e hoje quais são as principais dificuldades que vocês encontram para levar essa tecnificação para o produtor de fato? Do barter, da tecnologia em geral? Sim. Porque o produtor hoje ainda é muito fechado, o discurso, né? Como é que você adapta esse discurso? Olha, um ponto interessante que a gente precisa trazer é o seguinte. A gente, quando pensa no agricultor, a gente sempre pensa naquele senhor... que fica lá na fazenda, de botina, chapéu de palha e tal, quer dizer, aquele senhor lá, né, de 60, 70 anos.
Hoje, na nossa região, 67% dos agricultores, o decisor tem menos de 42 anos. Né? Já Então, é o sucessor. já é o sucessor, e tá geração X, já começando a sair do negócio, a milênio chegando, muito forte a milênio hoje, e a Z começando a entrar. Então, a gente precisa estar muito atento, porque qual é a necessidade desse novo agricultor? Né? Então, a gente é extremamente conectado nisso e fica o tempo todo pensando como fazer isso. Mas respondendo diretamente agora a sua pergunta, essa área de serviço ela é extremamente importante para nós. E quando a gente fala que a gente tem essas 3 verticais, parece que assim é um emaranhado de coisa que está lá junto fazendo. Não, elas são completamente independentes. Ela tem o orçamento dela, ela tem um portfólio de serviços ou de produtos que ela tem que mostrar para onde ela está indo. Quer dizer, são como se fossem 3 empresas debaixo do mesmo chapéu, só que elas criam sinergia entre elas de maneira inteligente e ética. Né? Então, a área de serviço, por exemplo, ela tem total autonomia de recomendar qualquer coisa que ela entender que é legal, seja que a gente vende ou não. Porque na prestação de serviço tem uma característica importantíssima. A confiança é tudo. Né? Se você perder a confiança, você perdeu tudo, não tem mais nada para você oferecer. Né? Se você vai no médico, o médico vai operar minha cabeça, meu crânio, cara, se eu não confiar, nem bota a mão aqui. Né? A lavoura é parecido, cara. Aquele é um negócio da família que vem do avô, do pai e está migrando para o filho. Não pode ter erro ali, precisa ter muita confiança. Se ele entender que você está recomendando aquilo que você quer vender, você não faz mais sentido nenhum. Então, essa área tem totalmente independência. Então, essa área ela tem também muita autonomia para levar aquilo que faz sentido para o cara e para, lembra daquele negócio de traduzir? Olha, vamos fazer de maneira simples, vou te falar aqui o fruto que nós vamos colher. Nós vamos trazer isso aqui porque é importante neste aspecto para você. Então, a gente precisa muito entregar valor no fim do dia, que é o que todo mundo fala. Né? Se você faz isso, e é de maneira verdadeira, entrega realmente, a coisa anda. Né? Então, aí você vai criando confiança. Tem um negócio muito interessante que a gente faz. Por exemplo, agora a gente está passando, como eu falei, as últimas 3 safras foram 3 safras muito difíceis. Né? Então, a gente começou, como a gente faz, por exemplo, uma gestão de fertilidade de solo. A gente pega a gestão de fertilidade e fala, cara, nós vamos fazer da melhor maneira possível. Agora, a maneira possível, neste momento, é o quê? É manter a rentabilidade do produtor, porque senão ele não vai ter rentabilidade. E o solo, de certa forma, é um depósito que você faz. Então, às vezes, você tem algum elemento ali, por exemplo, o fósforo, que está rico em fósforo, você não precisa de fósforo. Aí a gente começou a chegar para os agricultores, agricultor, a nossa recomendação é a seguinte, esse ano você vai tirar todo o fósforo. E o agricultor nunca tinha feito aquilo. Falou, tá louco, não vai produzir. Falou, pode ir que a gente garante que produz. E a gente tirava de maneira extremamente responsável e técnica. Né? Não era gaiato falando isso. Né? Eles são engenheiros agrônomos que estudam mestrado, doutorado e tem lá todo o conhecimento para fazer isso. Né? Então, pode tirar o fósforo. E aí o cara tirava, falou, mas eu produzi ainda mais. Eu falei, não, isso não era previsto. Esse problema é clima, choveu bem, não é esse o ponto. Né? No natural você produzir a mesma coisa, porque você não está precisando de mais fósforo. Mas em termos de rentabilidade para o cara, ou para o alívio no caixa, sobrou um caixa, era muito legal. Né? Então, puxa, cara, fiquei mais tranquilo. Pois é, era isso mesmo que você precisava neste momento. Né? Então você vai criando essa relação de confiança. E a gente vende adubo, mas você está indo contra você. Não, não é isso. Tudo bem, no primeiro momento você pode até entender isso. Mas se a gente quer levar essa oferta realmente diferenciada, a gente entende que a gente precisa calçar a botina do produtor. Né? No agro, a gente gosta. Esse é um mantra que a gente fala, calça a botina do produtor. E aí eu calcei, me prova que você usou a botina de verdade. Me prova que você levou benefício. Me prova que você se colocou no lugar dele. Me prova que você queria vender um negócio e não vendeu porque ele não precisava. Me prova, entendeu? Então a gente desafia o time o tempo todo. Cara, isso é importante, você tem que acreditar nisso. Né? Porque acho que as pessoas não são bobas. Elas sentem, né, quando é verdadeiro, quando não é. Então, quando você leva isso de verdade e tira, e aí vem o testemunho do cara, o pessoal chegou aqui, mandou tirar o fósforo, não acreditei, pô, mas foi super legal. Aí, que legal, né? Assim, ele acreditou na gente e ele está dizendo que deu certo. Né? Então, eu acho que essa é a pegada nossa. A gente fez até um trabalho de cultura muito forte na empresa, e quando você faz trabalho de cultura, você define seus arquétipos, né? Sim. Então, a gente tem 2 arquétipos e a gente acredita demais neles. Primeira coisa, foco do cliente. E é interessante essa mudança, né? Não é no cliente, é do cliente. No cliente eu olho para você, do cliente eu sento na sua cadeira. Eu sento e começo a olhar da sua posição,
o que eu estou vendo no mercado, né? Então, vamos imaginar, eu sou agricultor, eu começo a ver 10 pessoas chegando todo dia na minha fazenda, compra isso, compra aquilo. Puxa, olha como é que ele está sendo atendido em termos, né? Olha como é que ele está sendo ofertado. Era isso que eu gostaria de receber? Será que alguém está preocupado com o resultado dele? Alguém está preocupado que ele está com dificuldade de recurso financeiro? Alguém está preocupado com a rentabilidade? Nada. Então, puxa, se eu estivesse na cadeira dele, como é que eu gostaria de ser atendido? Aí começa, então. Então, esse foco do cliente, para nós, é fundamental para essa oferta diferenciada que a gente quer levar. Segundo ponto, quem vai fazer isso são as pessoas, ninguém mais. Não adianta nada a gente fazer um prédio super legal, um carro bonito, não sei o quê, se a pessoa que chega lá não está comprometida com aquilo, não quer levar aquela oferta de verdade, né? Então, é o segundo arquétipo nosso, é a orientação às pessoas. Então, assim, parece conversa meio fiada, né? A orientação do foco do cliente, a orientação das pessoas, mas quando você vai isso para o jogo mesmo, você começa a ver isso funcionar, você vê o seu cliente percebendo que você está lá por isso, é bem legal, né? Você começa a movimentar as pessoas, fala, cara, atende esse cara, seja inteligente, vai com a sua essência, vai com a sua alma lá, atende esse cara direito, leva uma oferta diferente, de compromisso, de confiança, a coisa começa a funcionar. E aí começa a crescer o que a gente cresce, né? 32% ao longo de 14, 15 anos. Então, assim, não é por acaso também, né? Se fosse conversa fiada, a cada 3 anos você não fazia uma nova BR Agro, né? Exatamente. Porque 33% e 32% significa que daqui 3 anos, mantendo esse crescimento, Sim. existe uma nova BR Agro do mesmo tamanho que a atual. Dobrou. Então, assim, Isso aí. uma coisa é se crescer essa porcentagem no início. Agora, crescer isso numa média anual, isso é poucas empresas que conseguem segurar isso. A gente, esse ano, o orçamento nosso são 550 milhões, né? Então, você imagina, a gente saindo de 4 milhões em 2011 e 2025 a gente falando em 550. Então, é realmente bem legal, né? Assim, fruto de trabalho demais, né? Dedicação pra caramba, time bom. A gente acredita demais nas pessoas, né? O que faz o negócio mesmo são as pessoas, né? Pessoas inteligentes, conectadas e com esse espírito. Fala, cara, nós vamos vencer, nós vamos levar uma oferta diferente. Esse produtor vai perceber que a gente é diferente. E parece que esse é um modelo, pelo menos quando a gente envolve muito marca digital e tal, isso é muito claro aqui pra gente, inclusive, né? Que se você não trabalhar com serviços com essa mentalidade, você não tem recorrência. Aí eu fico pensando no ambiente de vocês, em que, a volatilidade de insumos bizarra ali, guerra da Ucrânia, né? Essa queda da soja, aí, acho que é 22 a 24, né? Teve uma queda violenta. Brusca. Fora as outras questões, câmbio, né? Que a nossa dependência de insumo é 80%. Então, se vocês não criam essa possibilidade de recorrência, ou seja, entregando serviço de qualidade, o produtor nem vai desistir produtor, né? Para vocês atenderem. É engraçado assim que o produtor vai existir. Provavelmente ele vai dar um jeito dele, ele vai se virar, ele vai comprar direto, enfim. Mas o mercado é tão técnico, ele é tão, o agro é tão técnico, ele é tão tecnológico, ele evolui tão rápido, cara. Uhum. Que isso é uma oportunidade gigante pra gente. Da gente estar lá junto e falar, cara, vamos junto, eu vou te ajudar. E não é que eu vou tomar a decisão do cara, é óbvio que não, né? Mas, puxa vida, eu vou levar todo o meu conhecimento para você prosperar. Esse é o legal do negócio, né? Vou te perenizar no negócio. O agro é um negócio arriscado, né? Então, um dos grandes trunfos que a gente batalha muito para levar para o produtor é segurança. Puxa, vou te dar segurança aqui. Você não vai ter um problema sério na sua safra. Nós vamos fazer um manejo super seguro. Nós vamos negociar a sua safra de maneira segura. Nós vamos acompanhar muito de perto a sua lavoura. Então, a segurança no agro é um grande trunfo, é um benefício bem importante de você levar, né? E existe uma importância muito grande nas pessoas, né? Que vocês qualificam, trazem, né? É um grau técnico elevadíssimo. Tem uma pessoa ali que consegue entender se tem mais fósforo num momento para você economizar na sua estrutura de custo ali. Sim. E travar melhor o preço de uma maneira mais eficiente. Então, e vocês inclusive têm o selo GPTW, né? GPTW esse ano. Como é que vocês trazem essas pessoas boas? Como é que, agora no geral, trazem as pessoas boas? Uhum. Continuam qualificando ou então vocês treinam elas, pegam de base? Como é que culturam essas pessoas
como é que vocês retêm? Como é que esses caras, então, assim, porque os caras têm que ser muito bons. Como é que esses caras ainda continuam na empresa? Como é que é essa... É a história da marca empregadora, né? Assim, você tem que... Primeiro, a gente acredita muito assim, o fit cultural, né? Na contratação, atração e seleção, hoje, o principal elemento que a gente olha é o fit cultural. Se não tiver fit cultural, encerra aqui, vamos... É a mesma coisa daqui. Né? Não faz sentido nenhum, não vai dar certo, né? O ponto é esse. Isso é claro pra gente hoje, pra vocês aqui, né? Segundo ponto, bom, atraímos. Cara, nós temos que ter um plano de desenvolvimento dessas pessoas. As pessoas têm que realmente perceber, cara, aqui é um lugar que as pessoas estão preocupadas com o meu negócio também. Quer dizer, a minha carreira, meu desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Então, isso para nós é muito forte. A gente fala nisso o tempo todo e batalha muito para desenvolver as pessoas. E quando você vai criando esse ambiente, aí a tendência é as pessoas ficarem. Né? E vai criando a tribo, na verdade, no fim do dia. Né? Quer dizer, aquelas pessoas que acreditam, que curtem aquele negócio e vão trabalhando. Mas tem, assim, uma série de elementos dentro da empresa para reter as pessoas. Programa, tem avaliação, aí depois desenvolvimento dessas pessoas de acordo com o anseio delas. Né? Então, assim, você vai criando essa cultura de desempenho. E eu acho que uma coisa muito importante também é o propósito da empresa. Né, de levar essa oferta diferente. Pô, estou aqui para vender defensivo. Não, cara, nós estamos aqui para levar uma oferta diferente para esse agricultor. Esse agricultor vai ter que perceber a gente diferente. Nós vamos provar para ele que vale a pena vir com a gente, entendeu? Então acho que isso também pega as pessoas que querem fazer algo mais, né, quer deixar um legado. Né, e às vezes o legado, cara, é você ir numa fazenda e trabalhar ali 10 anos e o agricultor, puxa, super consideração com você, e o dia que você fala que você vai embora, não vai não, cara, puxa, a gente gosta tanto de você, você me ajudou tanto, né, cara, quanto vale isso, né, isso não tem preço, na verdade, né. Eu acho isso uma loucura, tipo, tô mudando o Brasil, né. Exato. Não, eu tô mudando o Brasil, pelo menos aqui na nossa esteira de investimentos, eu acredito no mercado como promotor de desenvolvimento, né, social, inclusive. As empresas, elas têm essa responsabilidade, e se eu tô lidando, pelo menos otimizando o campo, de alguma forma, trazendo essa maturidade para que a gente lide melhor com os problemas adversos, externos, fazendo o produtor não só sobreviver, mas crescer. Sim. Pô, eu tô mudando o Brasil, eu tô melhorando o Brasil, né? E, então, eu sou um cara da BR Agro, eu acredito no que eu faço, então faz muito sentido eu continuar fazendo mais. E claro que tem que ter o conjunto todo. Puxa, eu desenvolvo, eu tenho rentabilidade aqui no negócio também, eu ganho grana e tal. Isso é importante, todo mundo gosta, né? Mas eu acho que o que move as pessoas é mais esse sentimento de propósito, de, puxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Minha vida, né? Eu acho, as gerações mais novas estão muito ligadas nisso, né? Puxa, eu não vou passar aqui por acaso. Que legado que eu vou deixar aqui, né? É interessante você trazer essa questão de, puxa, eu estou contribuindo para o mundo e tal. O nosso propósito, ele diz o seguinte: eu quero contribuir para um mundo mais próspero. E aí, quando eu digo mundo, eu estou dizendo todo mundo: a agricultura, a empresa, o colaborador, o fornecedor. Quer dizer, o mundo como um todo, a sociedade, né? Agora, como eu vou fazer isso? Sendo essencial na jornada do agricultor. Então, toda a jornada de uma safra do agricultor, eu quero ser essencial nela. Eu só sou essencial se eu for vital, se eu for importante, se eu estiver entregando valor. Em toda a jornada dele. Puxa, qual a jornada? Jornada de compra, jornada de produção, jornada de venda, a jornada de preparação da nova safra, da entre-safra, né? Então, em toda essa jornada dele, a gente quer ser essencial. Então, está muito ligado ao que você falou, né? Que é exatamente isso, cara. No fim do dia, se esse agricultor vai muito bem, isso irradia para a cadeia como um todo e todo mundo vai muito bem. E aí quando você olha o PIB brasileiro sendo 25%, essa conta pode ser até maior se a gente analisar outros aspectos, vindo diretamente do agronegócio, você imagina que, se o PIB vem disso e a gente tem uma exportação, a balança comercial que vem a partir de um setor da economia como o agronegócio, a gente está crescendo esse setor, o que segura a inflação, o que faz com que a nossa taxa de juros não seja maior ainda, porque poderia ser maior ainda, é o agronegócio brasileiro. E a gente vê esse desenvolvimento do agronegócio brasileiro acontecendo ano após ano, seja em tecnologia, seja em sustentabilidade, em todos os aspectos, no final das contas, economicamente falando, é o que está segurando o Brasil para a gente não ter um colapso gigantesco aí, porque quando a gente olha dívida versus PIB e outros aspectos econômicos do nosso país, o agronegócio ele cresce ano após ano para puxar o Brasil. Então imagina que
pensando de uma forma assim, o Brasil seria um grande peso que está sendo carregado, muita gente empurrando, mas o que está dando a força maior, a força motriz para isso é o agronegócio. E ele todo ano tem que desenvolver mais ainda para continuar puxando esse país. Então, literalmente, né, nesse caso, a gente está mudando o país nesse sentido. Então isso é bom. É verdade. E com muita tecnologia, né? Isso é que é legal, né? Eu estava vendo um dado esses dias, de 1990 até agora, a gente cresceu em produtividade praticamente 500%. Em áreas, 100 e poucos por cento. Quer dizer, olha a diferença, olha a capacidade tecnológica do negócio, né? A gente tem um programa na empresa, então, de novo, eu acho muito legal isso, porque eu acho muito legal essa história do foco do cliente, né? E a gente tem um programa que chama de agricultura regenerativa, não sei se vocês conhecem a pegada da agricultura regenerativa. Esse programa nosso chama Terra Vital. A agricultura regenerativa, ela basicamente é o seguinte, vamos imaginar um pé de café, né? Acho que talvez é melhor. Ele estava inserido, ele não nasceu por acaso, ele estava inserido numa mata e ele vivia ali tranquilamente, sem nenhum fungicida, inseticida, herbicida, nada. Ele estava lá em equilíbrio no meio daquela mata. Quando você cria uma plantação só de pé de café, ele vai criando dificuldades de se manter ali sozinho. Você precisa chegar com fungicida, inseticida e tal. Quer dizer, a agricultura regenerativa para a soja e para o milho, o que a gente começa a fazer? A gente começa a recuperar a biota do solo, a biologia do solo. Então a gente pega uma amostra de solo ali próximo da fazenda, reproduz ela e começa a trazer de volta para o solo. Com isso, você vai dando cada vez mais condição para a planta se defender sozinha. E aí você começa a tirar fungicida, você começa a tirar inseticida, entendeu? Então é muito interessante e a gente está com esse programa já há 3 anos. Ele agora, a gente tem até uma parceria com a Embrapa para certificar o nosso manejo regenerativo, né? E é muito legal porque você começa a reduzir custo e aumentar a produtividade. E é muito interessante também que você começa a tirar fungicida e você fala, cara, a planta está se sentindo talvez até melhor com isso aqui agora. E ela começa a produzir mais. É lógico que a gente faz isso de uma maneira extremamente responsável, né? Não dá para você tirar de uma vez. Claro. Você tem que monitorar, ter um serviço na veia de acompanhamento para adotar essa tecnologia. Mas é uma tecnologia do futuro. Talvez essa tecnologia vai ser o grande virada do agro, né? Como foi o plantio direto lá atrás, né? Que economizou muita grana e tal, e otimizou muitas operações no agro. Talvez esteja para isso hoje a agricultura regenerativa. Então hoje a gente pode falar num crescimento sustentável, num crescimento junto com a sustentabilidade. Exatamente. É extremamente sustentável o manejo. Porque do momento que você está recuperando a biota do solo, você não pode mais usar, às vezes, alguns elementos químicos. Então você começa a usar os biológicos, que são fungicidas, inseticidas, totalmente biológicos, que não agridem aquilo que você está construindo no solo. A gente teve um efeito na nossa fazenda que foi muito surpreendente. A gente usou o manejo, a gente reduziu o custo, aumentou a produtividade. E às vezes você chega... A Embrapa preconiza, se não me engano, 3 sacas por hectare a mais e tal, nesse manejo e tal. Mas, de novo, não é para todo mundo, não é para toda a sua fazenda. Tem a técnica, né? É tudo tecnologia. Mas um efeito que a gente não esperava é a descompactação do solo. Né? O solo compactado ele é extremamente limitante na sua produtividade, né? Que a planta precisa descer a raiz para, num caso de veranico, ela está mais tranquila, mais segura. E a gente percebeu e mediu a descompactação do solo. Então você vê que a microbiota do solo vai se fortalecendo e isso vai trazendo uma condição muito melhor para o solo como um todo. Uma dúvida, Luiz. Essa coleta do solo para fazer uma biota semelhante para voltar, ela acontece sempre próximo à mesma terra? Sim. Ou ela pode ser feita de um local diferente? Como funciona? Não. É assim, de novo, eu sou engenheiro eletricista, né? Vocês não me apertam, não. Senão eu tenho meu limite, né? Se quiser, a gente traz os técnicos aqui. Mas assim, mas não, ela tem que ser daquela região ali. Se possível, da mata ali da fazenda ali e tal. Perto, você recupera, você busca ali, multiplica isso e depois você traz de volta. E reaplica no solo. Né? Você olhando então para daqui uns 10 anos, né? Pensando nos desafios que a gente tem que superar no campo. Então esse tipo de manejo aí, essa técnica, né? Que é recuperar solo, então é um dos
vetores para... Sem dúvida alguma. A utilização de manejos cada vez mais sustentáveis e mais ligados aos biológicos, né? O biológico hoje, ele cresce, sei lá, nos últimos 3, 4 anos deve ter crescido 400% o consumo do biológico no campo, né? De produtos biológicos. A gente pode falar, então, até numa maior facilitação para a agricultura familiar, com esse crescimento da descompactação, da maior sustentabilidade, porque hoje, na agricultura familiar, eu falo até mesmo pela minha casa, hoje o que mais impacta lá em casa é o uso de fertilizante. Uhum. É muito caro. Sim. Os insumos são muito caros, mas os fertilizantes são mais caros ainda. Uhum. Então, a gente pode falar hoje talvez num facilitador para a agricultura familiar? Eu acho que não só familiar, né? A agricultura como um todo vai ser beneficiada dessa tecnologia, né? O que eu chamo muita atenção, assim, não é um processo muito fácil, né? É técnico, é bastante técnico, né? Então tem que ser muito bem acompanhado esse processo todo, né? Para não ter a frustração, né? Você, puxa, eu vou usar a tecnologia, me frustrei, deu errado, deu muito errado, isso aqui não é legal. Não, a gente tem um cuidado muito grande, mas seguramente é um vetor de crescimento da agricultura, de aumento e talvez de manutenção de competitividade, né? Legal. Indo para um âmbito... Desculpa, pode te cortei. Indo para um âmbito talvez um pouquinho mais particular, mas também profissional, né? Acho que todo produtor já tomou chuva no telhado, abriu, sei lá, aconteceu alguma coisa na fazenda, teve algum problema. Talvez cometeu algum erro ali, né? Na produção, não sei o que. Qual que nessa sua caminhada enquanto empreendedor, empresário e produtor também, né? Uhum. Qual talvez foi o seu maior erro que você falaria assim, pessoal, fique atento a isso, eu já passei por isso, eu errei ao fazer isso, mas agora... Eu diria que é o não investimento na terra. Às vezes você tá num momento mais difícil de caixa e tal, e você para de investir ou para de manter aquela terra no nível legal e você acaba pagando caro por isso, né? Ou uma praga de solo avança muito na sua área, né? Ou uma baixa fertilidade do seu solo atrapalha a sua produtividade. Então, eu acredito o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um planejamento muito legal de, sei lá, 3, 4, 5 anos para frente, de rotação de cultura, de manejo para recuperação de solo, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque se você fizer todo ano, fica caro. Você começa, puxa, não, esse ano eu não vou fazer, eu tô caixa apertado, você acaba pagando caro por isso, na minha visão. Se compromete muito, né? E talvez foge um pouquinho do seu controle a algum ponto, né? O solo fica numa condição já ruim, você tem que, às vezes, fazer uma operação mais pesada, ou uma doença de solo avança mais do que deveria, né? Eu acho que esse é um ponto que eu teria mais cuidado. Eu já errei nisso. A gente, né? tem um sistema dentro da VP Agro que é o VP Fazendas, né? Que a gente faz filmagens, faz uma filmagem muito bonita, assim, um documentário de 30, 40 minutos da terra, mostrando tudo, mostrando o estudo de solo e também a parte em cima do solo ali, o quanto ele é bonito e tudo mais, e põe à venda para alguns fundos comprarem, né? Porque alguns fundos têm interesse em comprar uma terra arrendada. E aí o primeiro das fazendas que vem à venda, a gente seleciona algumas melhores. O primeiro é sucessão, então, ou seja, o maior caso de fazenda à venda é sucessão, algum pai que não conseguiu fazer uma sucessão, acabou falecendo, e os filhos querem repartir para alguma coisa. E o segundo é terra que foi degradada e não existe mais a capacidade financeira de continuar plantando ou fazendo a pecuária em cima. Ou seja, ela foi ali ano após ano, a margem de lucro, quando dá uma margem alta, eu tiro da terra, não faço um manejo, não resolvo, e aí aquela terra fica grande, é uma grande terra, tem um valor alto, mas a própria pessoa ali que está em cima da terra, ela não consegue captar recurso para fazer um plantio em cima ou fazer uma pecuária em cima. Exatamente. A pecuária, ela tem passado por um momento de rentabilidade difícil. A gente também tem pecuária, já teve confinamento, esse ano a gente suspendeu ele, mas enfim, a gente sabe a dor da pecuária, assim, e é justamente isso que você está trazendo, né? A terra vai degradando e o boi não dá conta de pagar a recuperação do solo, né? E aí que é legal, se a pessoa tiver essa condição, e a gente apoia muitos agricultores nessa transição, fala, cara, vamos, antes de você chegar numa inviabilidade, nessa incapacidade mais de recuperar seu solo,
Vamos começar a entrar com uma agricultura aqui devagarinho e recuperando seu solo. Vamos fazer um desenho aqui para você fazer essa migração, para você ter, sei lá, 30% da sua área sempre em agricultura recuperando, né? Porque a agricultura regenera o solo de uma maneira muito legal, né? E ela tem a viabilidade econômica para você regenerar. Né? Às vezes o boi tem mais dificuldade de ter isso. Sim. A agricultura não. Então é um caminho muito interessante, né? A gente, por exemplo, do norte de Goiás, que é a região de Nova Crixás, está abrindo muita soja ali, né? Então ali é uma região que é uma região mais desafiadora, mas uma região extremamente boa, topografia, solo muito bom, mas tem um desafio ali da chuva que a gente precisa equilibrar melhor. Então, naquela região existe muito essa migração do pecuarista para a agricultura. Gradual. Gradual. E aí a gente faz normalmente um plano muito seguro, sabe? Fala, olha, não vamos atropelar. Se atropelar não vai dar certo. Então, às vezes, a gente chega a propor, às vezes, dependendo da situação do agricultor, do pecuarista, fala, olha, nós vamos reformar essa área aqui, nós vamos deixar em pasto mais um ano, lá na frente nós vamos dessecar o seu capim e entrar plantando, que aí nós vamos estar numa segurança muito alta por causa da palhada que nós vamos ter naquele solo. Né? Que legal. Então, assim, a gente tenta realmente assim calçar a botina e falar, cara, vamos fazer um negócio que realmente vai se perenizar, vai ser bom para você, né? A gente vai estar aqui daqui 10 anos fazendo negócio ainda. Essa é a ideia. Luiz, né? E hoje existe uma quantidade mínima de hectares que o produtor precisa ter para que seja atendido por vocês? Não, assim... Não tem, assim, mas hoje os menores agricultores, assim, às vezes tem pessoal de 20, 30, mas a partir de 50, 80 hectares, 100 hectares, a gente já atende pessoas e vai até, eventualmente a gente atende pessoas grandes, de 8 mil, 10 mil hectares e tal. Naturalmente que o público nosso, ele está mais voltado ali entre os 300 e 2 mil hectares, né? Esse público que talvez tenha a necessidade que a gente oferta, né? Mas esse agricultor menor também, a gente está muito de olho nele porque ele também é muito carente de assistência. Sim. Né? E a gente acha muito bom atender ele porque ele, às vezes ele é mais aberto, a gente tem mais facilidade de explicar as coisas para ele e ele adotar as tecnologias. Até né? é o meu caso. Até porque a gente que é muito pequeno, a gente precisa intensificar muito a área para conseguir uma produção maior. Então, hoje lá em casa nós temos 15 hectares e a gente intensificou num nível de conseguir colher ali, a gente faz silagem de milho, e em 5 hectares a gente conseguiu colher 300 toneladas de silagem. 60 por hectare. 60 por hectare, numa terra que nunca tinha sido corrigida. Vixe. Então, nós vemos há 3 anos corrigindo a terra, meu esposo é engenheiro agrônomo. Entendi. Então, nós vemos corrigindo a terra, entrando com todos os defensivos possíveis. Então, quando você falou nessa parte dos defensivos de tirar... e tirando aos poucos, para mim foi interessantíssimo para descompactar o solo, porque antes lá era pecuária. Aham. Então, para mim, foi por isso que eu perguntei da agricultura familiar, se seria interessante para a agricultura familiar também. Sim, vai impactar todo mundo, não tem dúvida alguma. É uma nova tecnologia, né? A tecnologia tem uma característica muito legal, né? Ela é muito democrática, né? Ela chega, ela normalmente todo mundo começa a utilizar, né? Imagina hoje o que é o WhatsApp, né? Todo mundo pode usar o WhatsApp. É um puta benefício. Hoje as pessoas trabalham com o WhatsApp, né? Antigamente era um negócio de entretenimento, hoje é trabalho total. Quem pode usar? Todo mundo. Né? Então é extremamente democrático. É legal a tecnologia ser assim, né? Eu vejo muito em informática e tecnologia o surgimento do drone de pulverização. Eu acho interessantíssimo o surgimento dessa tecnologia hoje nas regiões. E minha região, particularmente, é muito carente dessa tecnologia. Hoje vocês também trabalham com essa área ou não? A gente tem parceiros que tem drone que pulverizam para a gente em algumas situações, né? Mas para uma área, por exemplo, que nem a de vocês, o drone é muito interessante. Porque você não precisa imobilizar um maquinário, um operador para fazer isso lá. Né? O drone vem e faz rapidinho. É claro que o drone está em desenvolvimento, ele ainda tem algumas limitações de tempo de voo, de clima para fazer o trabalho e tal, mas está avançando muito rápido. Né? É o futuro também. É o futuro. Nossa, A perda é muito menor. De não ter o pisamento ali. Sim, tem isso também, né? Você não tem um pisoteamento da lavoura. Eu fiz uma pergunta no início sobre as principais dificuldades, as principais oportunidades também, tem as ameaças, mas também as oportunidades que você vê em relação a essa primeira etapa, que é a da compra dos insumos, ali do custeio, e em relação agora ao desenvolvimento mesmo, a produção. O que você encara para frente? Então, imagino que aqui talvez tenha algum produtor, ele já está entendendo essa parte dos desafios de custeio, mas desafios de produção. O que você vê aí para o futuro, né, para essa etapa aí de produção?
Eu acredito mais na tecnologia, né? A adoção das tecnologias que vão chegando, né? Então, todo dia é muito legal porque tem uma competição muito forte para quem vai trazer a melhor tecnologia primeiro entre a grande indústria, né? As grandes indústrias. Então isso é muito legal porque traz vantagem competitiva para o agricultor o tempo todo, né? A questão dos biológicos chegando todo o tempo. Então essa questão da produtividade, a gente já vê, por exemplo, o SESB é um organismo que desafia, né, a maior produtividade no Brasil, vamos ver. E aí, então o pessoal é extremamente desafiado a falar, puxa, eu vou produzir quantos sacos por hectare de soja, quantos sacos de milho e tal. Então, nesse desafio, ele começa a testar várias tecnologias, testar vários manejos e tal. E você começa a ver a soja assim, já produzindo. No SESB produz muito mais, mas você já vê culturas comerciais produzindo 100 sacas de soja, 100 e poucos sacas de soja. Sendo que há 30, 40 anos atrás a gente produzia 40, 35, 30, né? Então, a gente está falando em 3 vezes mais a produtividade. Então, a tecnologia que propicia isso, né? E a tecnologia, ela permeia tudo, né? Vai desde o manejo de solo, vai desde o inseticida, herbicida, fungicida e a planta, né? O desenvolvimento da planta, da variedade, da variedade de soja, variedade de milho, né? Então, a tecnologia é o grande propulsor aí da manutenção da competitividade para frente, né? Não tem dúvida alguma. E aí, nesse desenvolvimento tecnológico, eu acho que, assim como em todas as áreas, né, de mercados, a tecnologia por si, ela não resolve o problema. A gente precisa das pessoas que entendam daquela tecnologia. Perfeito. Aí, mais do que necessário, alguém especializado que comande máquinas, entenda o que ele está te sugerindo ali na consultoria, né? Entenda sobre as novas tecnologias nos insumos, e etc. na produção, né? Porque não é o produtor ali com GPT agora, né? Eu tenho certeza que isso começa a aparecer. O cara, agora eu sei o que eu posso fazer na minha terra. É mais do que necessário agora um consultor. Exato. Quanto mais tecnologia, mais serviço, né? Então é realmente essa veia, né? E a tecnologia para o lugar certo, a hora certa, não é uma receita de bolo, né? O seu solo tem uma característica, a sua chuva tem uma característica, sua altitude tem uma característica, né? Tem um monte de variável que vem que diz qual seria a melhor variedade naquele momento, qual o momento de plantio e principalmente de manejo, né? Como é que nós vamos manejar isso de uma maneira mais racional possível, né? Então, assim, é uma necessidade e também a tecnologia pode gerar um problema de conhecimento, ou seja, o produtor tem que tomar cuidado com isso, não tem conhecimento de algumas coisas, tem que buscar gente especializada. E aí o cara tá com dúvida, o que ele vai fazer, não sabe o que faz ali na terra dele, tem a tecnologia, tá lendo algumas coisas de GPT, não acredite 100%. Como é que eles acham a BR Agro? Cara, a gente hoje tem 8 lojas, né? Em Goiás a gente cobre praticamente todo o Goiás, né? Só região leste aqui que a gente ainda não tem presença e sudeste, mas o restante a gente tem. Então a gente tem esses consultores de negócio. O pessoal normalmente chama de representante de venda. A gente não, você é consultor de negócio. Você vai ajudar esse cara a fazer negócio, né? Começa aí a pegada. Então tem esses consultores espalhados no Goiás todo e em Tocantins a gente tem uma loja também, em Paraíso. E esse pessoal está lá. A gente também está na mídia, né? Fazendo também conteúdos interessantes. E eu acredito que assim, esse conhecimento, mais gente, mais tecnologia, vai chegar num nível assim que a gente cada vez vai conseguir atender mais gente da melhor forma possível, né? Então o nosso desafio é botar, sei lá, 10 caras altamente especializados. E o agricultor, hoje, não tem nenhum agricultor que não tem internet mais no campo, manda pra gente um vídeo, uma foto, olha, estou com esse problema aqui, me fala o que é. Espera aí que eu vou te ajudar. O chat me falou que é tal coisa. O que você acha? É isso mesmo? O chat também falou que o manejo seria esse. O que você acha? Falou, olha, não, esse manejo pode ser, mas eu acho que o melhor manejo é esse. Realmente está acontecendo isso em toda a sua região. A gente está vendo isso aqui. E a gente está vendo que o comportamento da planta nessa situação tem sido esse. Então esse aqui é o manejo mais indicado para você nesse momento. Maravilha. Né? Então entende que... Uma central para isso. Então é uma central. Então é uma tendência muito natural e vai acontecer. Né? A gente está muito focado nisso. Espero logo a gente estar já nesse nível, né? Para ter essa acessibilidade, essa disponibilidade da informação cada vez mais tranquila, mais disponível. Né? Então ganha.
Parando para pensar, isso faz Excelente. muito sentido, né? Porque, por exemplo, como é fundamentado toda a UVP aqui, né? Como empresa, a gente está atuando em Goiás, claro, a gente faz viagens a São Paulo, faz viagens para Porto Alegre, faz viagens o tempo todo, mas a gente atuando aqui o escritório e tudo mais, a gente atua em Goiás. Só que os nossos clientes estão espalhados pelo Brasil inteiro. Só que a central de decisão, de comando, estando aqui em Goiás, não muda o fato da pessoa estar com a carteira em São Paulo, estar com a carteira em Mato Grosso. Ou seja, no agro também pode ter isso, né? Se a pessoa tiver as informações necessárias para tomada de decisão, inclusive, ela vai ter mais acesso a informações e assim ela vai conseguir decidir melhor. Eu digo isso porque, por exemplo, tem uma corretora de fazendas que chama Chãozão também, né? A Chãozão, ela vende fazendas. E eles têm tantas fazendas no Brasil que eles conseguem ter um índice Chãozão de valor por hectare. Por quê? Porque eles estão centralizados aqui em Goiás, inclusive no mesmo prédio que a gente aqui. E eles possuem várias terras em uma mesma região, e aí eles conseguem, através de um núcleo específico, decidir o valor de terras em várias outras. Ou seja, mais informação chegando para um núcleo, esse núcleo consegue ter informação para decidir. Olha, nessa região está acontecendo uma baixa de vendas, nessa região uma alta de vendas, coisas que às vezes um corretor local não ia saber, ou um agrônomo local não ia saber, mas aquela pessoa com as informações que ela tem, tanto geopolítica completa, né, para venda e compra de insumos, quanto também de regiões com muitas informações, você começa a esquematizar de uma maneira mais sistêmica, né, assim, qual o problema realmente está resolvendo. Isso acho que é uma parte futuro mesmo, né, é ter uma centralização de informações. A gente hoje já tem uma tecnologia muito forte no campo, tanto para acompanhar as nossas visitas, como para customizar todo esse dado que vem do campo e depois tirar a informação desse dado, né? E a gente começa a ver exatamente o que você está dizendo, Edson. Assim, puxa vida, olha só, o que está acontecendo com essa variedade neste clima deste momento, né? E você começa a perceber que é sistêmico, é em todo lugar está acontecendo, e aí você consegue ter o melhor manejo mais acertado para aquilo, né? Bom. Mas você tem muita informação, né? Informação. Já chegou no médico que quando você chega e fala assim, olha, você vai tomar esse remédio, realmente essa gripe está assim, assim, assado, né? Ele está vendo aquilo o tempo todo. Ele vê. Então tá fácil dele te recomendar a melhor receita, né? Verdade. Então, no Instagram, qual é o Instagram da BR Agro para o pessoal conhecer? Somos BR Agro. Somos BR Agro, o Lucas depois vai colocar aqui bonitinho pra gente. É isso aí. Ó, então muito obrigado. Valeu, Edson. Obrigado aí, você. verdade. Um prazer inenarrável ter te recebido aqui com a gente. Valeu. Obrigado. Obrigado a vocês. Sensacional. E até a próxima, né? Curtam, se inscrevam, compartilhem, contem pra gente o que vocês acharam dessa aula que vocês tiveram aqui hoje. Beijo enorme. Até a próxima. Então, Valeu. Tchau, um abraço pra Valeu, Canarana, no pessoal. Mato Grosso. Obrigado.